Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu separei 14 curiosidades sobre a vida aqui na Argentina. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, vamos lá. A primeira curiosidade que eu separei para vocês é com respeito às faixas na rua. Como assim, Sara? Geralmente, quando é aniversário de alguém, quando a pessoa quer pedir desculpa porque fez algo errado com o esposo, com a esposa, ou até também para desejar um feliz aniversário de casamento, ou do que for, é muito comum eles pendurarem algumas faixas na rua, geralmente de onde essa pessoa sempre passa, para que ela possa ver. Isso é muito curioso, isso é muito diferente. Bom, segunda curiosidade é com respeito a compartilhar o mate, né? Que no Brasil a gente chama de chimarrão. Muitas pessoas aqui, elas não é que você tem como usar outra bombicha, né, que é o que se usa para tomar. É que se você toma na mesma bombicha, inclusive não é legal rejeitar isso, tá? Agora na pandemia, óbvio que não estão fazendo mais isso. Porém, o mate, ele é uma tradição muito importante porque ele demonstra uma certa familiaridade, um momento de união. Então, é muito importante compartilhar o mate, tomar esse mate, porque dá essa sensação de aconchego, família, ok? Inclusive, é o que eu tô falando, num contexto não pandêmico, é inclusive uma falta de educação você rejeitar o mate, tá? Vamos para a terceira curiosidade. A terceira curiosidade é com respeito à arquitetura. A arquitetura aqui ela é bem antiga e bem preservada, inclusive os elevadores de alguns edifícios que vocês podem morar, ele é bem antigo, ele tem 2 portinhas e tudo isso, e é muito bonito. Muitas pessoas chegam aqui e se impressionam com isso, porque de verdade é bem preservada a arquitetura. Quarta curiosidade é com respeito aos carros. O que acontece? Se vocês vierem para uma cidade plana, como por exemplo Rosário, vocês vão ver que muitos carros não puxam freio de mão. Isso é uma coisa muito interessante, porque no Brasil não importa se é uma rua plana ou não, a gente sempre está puxando aí o freio de mão, né? Aqui não. Se você vier para uma cidade aqui na Argentina plana, como por exemplo Rosário, é muito comum eles não puxarem o freio de mão, inclusive para os franelinhas eles empurrarem os carros e encaixando outros carros. Até o próprio dono do carro, se quiser colocar o carro ali e está muito apertado, ele empurra o carro da frente e ele encaixa o dele. Outra coisa, é por isso que muitos dos carros têm alguns arranhõezinhos atrás, porque inclusive eles ficam juntos, colados. Eu vou tentar deixar umas fotos aqui para vocês irem vendo. Quinta curiosidade. A quinta curiosidade é com respeito à saudação, né? Que aqui a gente fala muito saludo, a gente usa muito essa palavra. Para dizer um oi, para dizer um como você tá. Esse saludo aqui é muito comum darem só um beijo na bochecha, tá? Diferente de alguns estados do Brasil, não são todos. Tem alguns estados do Brasil que só dão um beijo mesmo. Mas, por exemplo, no meu estado, a gente dá 2 beijinhos e aqui é só um, tá? Bom, sexta curiosidade. Garrafas ou galões em cima dos carros. Eu vou deixar umas imagens para vocês verem. Isso é uma coisa muito curiosa, porque todas as vezes que vocês virem isso é para indicar que o carro está à venda. E é muito legal, porque você pode estar a 5 quadras e quando você vê o carro, já que tem um galão em cima, você sabe que aquele carro está à venda. Você se aproxima e provavelmente o número de contato vai estar na frente do carro, na traseira do carro. Mas isso é uma coisa bem legal. Oitava curiosidade. A oitava curiosidade é com respeito ao ônibus. O ônibus aqui, gente, ele não tem catraca. Isso é uma coisa que eu não sei se em algum estado do Brasil é assim, mas a maioria dos estados do Brasil, eu tenho certeza que os ônibus têm catraca. Isso é uma coisa muito diferente. E, inclusive, é até legal, porque se a pessoa não tem condições de pagar a passagem, mesmo que ela suba no ônibus, ela pede para alguém pagar para ela. Não é que ela senta lá e descaradamente vai até o lugar que ela quer ir, entendeu? Ela senta e ela pede para alguém pagar para ela. Isso é uma coisa muito legal. Nona curiosidade é com respeito à comida. Aqui eles não têm o costume de comer o feijão com arroz. Sempre o feijão está no nosso prato, seja todos os dias ou um dia sim, um dia não. Isso é muito comum. E aqui eles não têm esse hábito de comer feijão, tá, gente? Então se preparem, se vocês querem comer feijão, tragam do Brasil, porque também não tem todos os feijões que tem no Brasil aqui, ok? Qual seria mais ou menos assim, Sara, os costumes deles de alimentação? Eles sempre comem alguma mistura. Aqui eles comem muito a milanesa com purê, com batata frita. E aqui também tem muito costume da merienda, né? Com respeito à comida, eles têm muito costume da merienda. O que seria a merienda, Sara? É o lanchinho da tarde, ok? Diferente do português, que a gente usa a palavra lanche para, por exemplo, vamos lanchar no shopping, vamos lanchar em tal lugar.
A merienda aqui, por mais que signifique um lanchinho, ela é especificamente o lanchinho da tarde, tá? Que a gente não tem tanto esse hábito de comer, né? A gente tem as 3 refeições, talvez a gente lancha, mas aqui é um costume muito forte. Tem muitas cafeterias justamente para essa merienda, que é o lanchinho da tarde. Bom, décima curiosidade. A décima curiosidade que eu separei para vocês é com respeito ao pôr do sol. Como assim, Sara, pôr do sol? Por que essa seria uma curiosidade? Diferente de alguns estados do Brasil, principalmente pela localização, a Argentina, o sol se põe, aqui na Argentina o sol se põe um pouquinho mais tarde, tá? Principalmente por isso que eu tô falando, pela localização. E aí termina que, por exemplo, Rosário, 7 da noite e 8 da noite o sol tá se pondo. Buenos Aires tá um pouquinho mais ao sul, 9 horas da noite o sol tá se pondo. Então, dá uma sensação de que aqui a vida é noturna, mas entendam, justamente porque o sol vai embora um pouquinho mais tarde, faz com que o dia seja mais longo. Então a gente tem mais coisas para fazer, a gente tem mais tempo, e aí termina que a vida realmente parece ser um pouco mais noturna, mas é por isso, porque o sol vai um pouquinho mais tarde, se põe um pouquinho mais tarde, ok? Bom, no inverno isso muda. No verão é dessa forma. No inverno, geralmente o sol se põe 18 horas. Inclusive, vocês têm tanta certeza que a vida noturna é devido a isso, que tem algumas reuniões em igrejas e tudo isso, que no inverno mudam seus horários. Justamente porque, como anoitece mais cedo, para a segurança das pessoas da igreja ou do que for, eles fazem as reuniões um pouquinho mais cedo para evitar que elas saiam no escuro, ok? Isso é muito comum mesmo. Bom, 11ª curiosidade, com respeito ao bidê, né? Coisa que não é muito comum no Brasil, e aqui em todas as casas e todos os apartamentos é muito comum ter bidê no banheiro, tá? Do lado do vaso, é muito comum. 12ª curiosidade. A 12ª curiosidade é com respeito ao gás natural encanado. As casas aqui da Argentina, diferente do Brasil, que a gente usa o chuveiro elétrico, aqui o gás é encanado, então isso facilita o aquecimento da casa. Então no inverno a gente tem aí os aquecedores a gás, tanto que vocês têm que ter muito cuidado, porque muita gente vem pra cá, liga o aquecedor e se tranca. Gente, isso é um perigo, tá? Fiquem ligados com isso. Uma coisa positiva do gás natural é a água quente de qualquer lugar da casa, né? Então tá frio, tá no inverno, você vai lavar uma louça com água quentinha, você vai banhar com água quentinha diretamente desse gás natural. Isso é ótimo, né? 13ª curiosidade, estações bem definidas. Gente, as estações são muito bem definidas na Argentina, então termina que, por exemplo, no inverno você vai sentir muito frio e no verão você vai sentir muito mais, né? O calor em si. E o outono é definido, primavera, é tudo muito bonito. Se você não gosta de sentir frio, se prepara, tá? Porque aqui faz muito frio. 14ª curiosidade é com respeito à voltagem, né? Aqui na Argentina a voltagem é de 220 volts. O que é que acontece? Muito brasileiro traz alguns eletrodomésticos do Brasil que são para 210 volts. Quando colocam na tomada, queima. Então acho que isso é uma coisa muito importante. Se vocês forem trazer coisas do Brasil, lembrem que a voltagem é de 220, perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, porque isso me ajuda muito a manter essa frequência de vídeos aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.